Efésios 4, do 1 ao 6, creio que todos acharam, assim nos diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Queremos sentar, queridos. Em alguma medida, irmãos, nós dia a dia podemos esperar mudanças, transformações. Isso porque nós vivemos em um mundo dinâmico, em um universo dinâmico. As coisas não são estáticas, paradas, mas elas são dinâmicas, elas sofrem mudanças. Ainda que isso seja verdadeiro, também é verdadeiro que mesmo aquilo que sofre mudança ainda conserva características que identificam pessoas, coisas, instituições. Por exemplo, se você pensar em uma cadeira, existem hoje tantas inovações. Tem umas cadeiras com rodinha, cadeiras muito confortáveis, com acolchoado, cadeiras que tem uma alavanquinha, desce, sobe. Às vezes você vai no shopping, tem cadeiras que é para você relaxar, você aperta lá nos botões, é como se você ficasse deitado e sendo massageado. É uma espécie de uns choquezinhos, e ela fica imóvel, mas ainda assim continua sendo uma cadeira. Uma cadeira, ela tem um local de apoio, ela tem um local de sentar, e ela tem normalmente também um apoio para as costas. Então ela conserva características que a descrevem como cadeira. Apesar de haver inovações, apesar de haver transformações, apesar dessas coisas acontecerem, isso ainda nos diz que ela tendo essas características, é uma cadeira. Queridos, em alguma medida, nós como servos de Deus, ainda que bem diferentes entre nós, nos lugares onde nós vivemos, servos de Deus no Sudeste, no Nordeste, servos de Deus no Brasil, no Japão, na China, em tantos lugares, servos de Deus entre os índios, servos de Deus no coração da África, servos de Deus em grandes cidades. Ainda que nós estejamos em certos lugares diferentes, aliás, lugares bem diferentes, servos de Deus vão conservar certas marcas, certas características. E Paulo vai, nos 2 primeiros versos do nosso texto, falar um pouco sobre isso. Vivam como servos de Deus. Ele vai apresentar 4 virtudes no verso 2 de servos de Deus. E logo depois ele vai nos desafiar a preservarmos a unidade que já foi conquistada por nós ou para nós, povo de Deus. Por causa disso, nós vamos considerar hoje à noite que devemos viver à altura de um cristão, como um cristão, e também preservando a unidade. Devemos viver como cristãos e preservando a unidade. Como que nós podemos viver como cristãos e também preservando a unidade? Em primeiro lugar, manifestando virtudes próprias de um cristão. Capítulo 4, verso 1, Paulo está de algum modo inaugurando uma nova seção dentro dessa carta.
A carta aos Efésios, eu acho que você ainda lembra, se não lembra, a gente pode lembrar agora. Ela tem uma subdivisão básica. Dos capítulos 1 até o capítulo 3, Paulo está dizendo o seguinte: todas essas conquistas foram realizadas por nós na cruz. O cristão, ele tem uma posição. O cristão, ele é alguém abençoado, ele é alguém eleito, ele é alguém predestinado, ele é alguém que faz parte da família de Deus. Houve uma redenção realizada pelo Senhor Jesus, foi em favor daqueles que receberam a Cristo. O cristão, ele é parte de um plano eterno. O cristão, ele também é alguém santo. Ele era alguém perdido, morto nos seus delitos e pecados, mas a graça de Deus o alcançou, ele foi transformado. Cristãos, judeus, gentios, agora fazem parte de um corpo só. Ainda também, lembramos, éramos distantes. Não, a promessa de Deus não tinha nos atingido, mas agora nós também somos alvos dessa promessa. Mais e mais e mais bênçãos, fomos reconciliados, temos acesso ao Pai, proclamamos as suas virtudes. Paulo está dizendo, essas e essas e essas e essas bênçãos, ele vai enumerando tudo aquilo que faz parte daquilo que o Senhor conquistou por nós, irmãos. São conquistas gigantescas. Mas aí Paulo vai dizer, a partir do capítulo 4, isso é capítulo 1 até o 3, a partir do capítulo 4 ele está dizendo o seguinte: então vivam desse modo, vivam à altura da vocação a qual vocês foram chamados. Vocês foram chamados, vocês foram atraídos, e agora vocês fazem parte da família de Deus. Vivam à altura disso, dessa nova realidade. Ele nos diz então, como prisioneiro no Senhor, ele se apresenta ou destaca o seu estado. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, e ele diz que as suas cadeias são por Cristo, são no Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, eu suplico a vocês, eu peço encarecidamente a vocês, que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sendo prisioneiro no Senhor, eu peço a vocês, eu insto com vocês, deem atenção a isso, é o que Paulo está dizendo. Vivam, andem, portem-se, que sejam as atitudes de vocês, que aquilo que caracteriza vocês seja algo à altura da vocação a qual vocês receberam. Vivam de maneira digna da vocação, do chamado que vocês receberam. Como assim, irmãos? Que chamado? Quando a Escritura fala de vocação, ela faz isso em dois níveis. Em primeiro lugar, toda pessoa que é um cristão, toda pessoa que ouviu o Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo, ela foi chamada, vocacionada, atraída. Existe também aquela vocação ministerial, chamados para o ministério, separados para o ministério da palavra. Entendemos também que o cristão, ele é vocacionado para realizar a sua função, ainda que não seja no ministério pastoral ou como missionário, mas ele é vocacionado para realizar a sua chamada, a chamada que Deus tem para ele nesse mundo. Aqui, irmãos, Paulo está falando da primeira vocação. Vivam de maneira digna da vocação, vivam de modo que vocês testificam que a vida cristã de vocês, que o cristianismo de vocês está à altura de alguém que realmente recebeu essa grande vocação. Irmãos, a partir de agora, Paulo vai estar muito interessado, e ele vai ter orientações, ordens, exortações bem diretas sobre como o cristão vive. E Paulo vai fazer isso mais ou menos em duas direções. Ele vai falar dos crentes nos seus relacionamentos múltiplos, pensando bem no seu relacionamento fraternal, e também
com outras pessoas e em relacionamentos específicos, pais e filhos, marido e mulher, servos e senhores, relacionamentos específicos. Então Paulo vai estar trazendo exortações, pensando como que eu e você agimos. Ele já não está mais tão interessado em que entendamos doutrinas. Isso ele já fez, ele já nos deu toda essa base, todo esse fundamento, toda essa direção, mas a partir de agora ele vai estar muito interessado nos relacionamentos. Como é que eu e você agimos? Então esse verso 1, de algum modo, está bem ligado com o verso 2, mas com tudo que vai ser dito daí para frente. Logo depois de dizer isso, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, ele diz, e aí ele vai apresentar 4 virtudes. Em primeiro lugar, sejam completamente humildes. Note, antes da virtude, note a palavra completamente ou totalmente. Viva em total humildade, viva em completa humildade. Essa palavra, irmãos, todo, total, totalmente, nos desafia para que eu e você não queiramos apenas uma humildade rala, para que eu e você não queiramos apenas uma humildade, uma mansidão, uma longanimidade, uma capacidade de conviver com outras pessoas, pessoas difíceis. Ele está querendo que nós não façamos isso de maneira ralinha, de maneira simplesinha. Não, ele está dizendo assim: sejam completamente humildes. É mais ou menos desse modo. Se vocês souberem um nível fraco, ou nível raso, um nível intermediário e um nível completo dessas virtudes, vivam no nível completo dessas virtudes. Essa é a ideia. E aí ele vai passar a nos descrever as virtudes. Em primeiro lugar, ele nos diz: sejam completamente humildes. Queridos, a humildade no período anterior ao Novo Testamento não era reconhecido como virtude. Os gregos, por exemplo, não catalogavam a humildade como uma virtude. Na verdade, a humildade era algo que mostrava a fraqueza de uma pessoa. A humildade mostrava que uma pessoa era ignóbil. Se alguém era humilde, essa pessoa não era digna de ser levada em conta. A humildade não era encarada como virtude. O cristianismo dá um novo tom a essa palavra. O cristianismo então vai exaltar a simplicidade, a humildade, o fato de nós considerarmos os outros superiores, o fato de nós vermos a nós mesmos como pessoas simples. Alguém que é humilde vai ser uma pessoa que tem pensamentos simples acerca de si mesmo. Ele nunca consegue olhar para si e dizer: nossa, como eu sou exuberante. Não, ele consegue ver a si mesmo como alguém fraco, como alguém carente, como alguém necessitado, como alguém que é dependente. E em outros lugares, Paulo diz que nós conseguimos ter uma boa expressão de humildade quando nós consideramos os outros superiores, quando consideramos os outros mais capazes, quando nós damos verdadeira importância aos outros. E, irmãos, sendo muito verdadeiros, para que nós façamos isso, nós temos que entender e lutar, porque normalmente queremos, a nossa carne, ela deseja que nós sejamos as pessoas importantes, as pessoas necessárias, as pessoas que serão vistas pelos outros. No geral, há em nós orgulho, desejo de ser percebido, desejo de ser muito querido
pelos outros. A humildade é algo que nós precisamos cultivar, queridos. A humildade vai ser tão necessária nas nossas relações. Ela vai evitar brigas, ela vai evitar dificuldades. Precisamos ser humildes. Além de humildade, precisamos também de sermos mansos, dóceis. A mansidão não significa necessariamente fraqueza. A mansidão não significa necessariamente que você é um coitadinho e que todas as pessoas têm a capacidade de pisar sobre você e por isso você se encolhe, e você é manso, e você não responde, e você não reage, e você não vai e não faz. Tem nada a ver com isso. Algumas pessoas pensam que ser manso é isso. Mas, queridos, a mansidão, ela está muito ligada a nós termos uma atitude agradável. Mesmo tendo força, sermos controlados. Ainda que nós pudéssemos, ou talvez até devêssemos, ou talvez coubesse uma atitude mais ríspida, que nós tenhamos atitudes dóceis, respostas dóceis. E queridos, no mundo agitado em que nós vivemos, o tanto que isso é difícil, mas nós precisamos de humildade e de doçura. Além disso, precisamos também de longanimidade. Ele diz: sejam completamente humildes, completamente dóceis, sejam pacientes. Longânimo significa alguém de longo ânimo, alguém de grande ânimo, é o contrário do pavio curto. Enquanto que tem algumas pessoas que elas já estão prontas para dar uma resposta, ela é um bate e volta. Tem algumas pessoas que têm uma capacidade horrível. Se ela for nas mínimas coisas arranhada, beliscada, ela está pronta para ir de volta com mais força, com mais intensidade. E tem pessoas que têm essa capacidade ferina. Mas nós somos instados a lutar contra isso, e nós somos instados a sermos pessoas longânimas. Prolonga a resposta, ou não responde de imediato, aguenta um pouco mais. Aqui eu já vi os irmãos muitas vezes usar a expressão: nossa, eu contei até 10. Eu acho que é por aí. É isso mesmo, é contar até 10, é não dar resposta na hora, é não responder a grosseria com grosseria, é não deixar que sejamos tomados de ira, é não interpretar a coisa logo pelo lado mal. Irmãos, tantas vezes eu já conversei com pessoas em que a pessoa escutou uma declaração e a pessoa deduz: ela só pode estar querendo dizer isso, ele só pode estar querendo dizer isso. Ela logo deduz do lado mal e tem uma prontidão enorme para chegar e pá, na hora, rápido, seco, amargo. E a Escritura está dizendo o seguinte: tenhamos longo ânimo, não sejamos desse modo. Agora, uma palavra que muitas vezes ela é bem mal interpretada, e diz assim: suportando uns aos outros com amor. Algumas pessoas dizem assim: nossa, fulano de tal eu suporto, é o jeito, não tem outro jeito, eu tenho que topar com ele mesmo. Se eu pudesse, eu tirava ele do mar, tirava ela do mar, colocava em outro contexto. Essa é uma ideia que não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo. Quando ele diz suportando, é a ideia de você ter a força de aguentar. É mais ou menos a ideia da palavra suporte. Às vezes nós, por exemplo, você chega em alguns ambientes e tem uma TV e ela está pendurada.
na parede, e ali tem um suporte, tem algo que tem a força suficiente de não deixar a TV cair. É mais ou menos essa ideia que Paulo está usando aqui, quando ele diz suportando, ele diz não afastando as pessoas de você, não querendo que as pessoas se distanciem de você. A ideia aqui, irmãos, é que existem pessoas difíceis, e realmente, queridos, na igreja do Senhor também é assim. Dentro das famílias isso também acontece, no ambiente de trabalho também é assim. Às vezes, entre os nossos vizinhos, entre os nossos familiares, as coisas são assim. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível de colocar apelido. Eita, vou nem aqui pensar no tanto de apelido que eu tinha. Não sei quantos de vocês eram alvo de apelido, mas eu tinha um monte. E normalmente a gente não gosta muito desse pessoal. Como ímpio, nem sempre as coisas terminavam bem. Como crentes, não é só através de apelidos, pessoas colocando apelidos. Tem pessoas que chateiam de outro modo. Tem pessoas que não dizem as coisas que queremos ouvir. Tem pessoas que não fazem as coisas que queremos que sejam feitas. Tem pessoas que na verdade fazem o oposto. Tem pessoas que são o oposto. Tem pessoas que são tranquilas. Tem pessoas que são mais agitadas. Tem pessoas mais alegres ou mais descontraídas. Tem pessoas mais serenas. E no meio desse turbilhão de personalidades, alguns são exatamente o que nós não queríamos que fossem. Paulo está dizendo o seguinte: não queira afastar essas pessoas de você. Tenha atitudes que você suporta, que você tem força, que você conserva, que você mantém, ainda que essas pessoas tenham características que você não aprecia, que se você pudesse com as suas próprias mãos, você mudaria. Paulo está dizendo, não queira afastar, não queira distanciar essa pessoa, tanto quanto possível, mantenha ela perto de você em amor. O texto nos diz, nesse final de verso 2, suportando uns aos outros com amor, em amor. Nós precisamos, irmãos, cultivar essas virtudes. Precisamos que essas virtudes, mais e mais, elas apareçam em nossas vidas. A humildade, a mansidão, a paciência, o suportar em amor. Isso é tão necessário. Isso vai nos descrever. Isso vai mostrar, temos cristãos de verdade, cristãos de pavio curto, cristãos que estão no toma lá da cá, cristãos que estão como gato e cachorro, cristãos que vivem a brigar, a discutir, sempre tem uma pendência. Não, queridos, não é desse modo que as Escrituras nos querem, não é desse modo que nós vamos ser realmente apresentados, ou o nosso crachá de cristão vai trazer boa identificação sobre nós. Precisamos cultivar essas virtudes para que nós sejamos cada dia mais pessoas que mostram que a obra de Cristo em nós foi verdadeira e houve realmente grande transformação. Agora, irmãos, além disso, veja o verso 3, nós somos convidados, ou nós podemos preservar a unidade do Espírito, empreendendo todo o esforço para que essa unidade seja preservada. Veja no verso 3 o que Paulo diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em primeiro lugar, saiba do seguinte: a igreja do Senhor Jesus, ela já é unida. Ela já tem, por causa da obra de Cristo, um vínculo,
uma unidade orgânica. A Bíblia, quando fala dos crentes, fala de um corpo. Os membros são muitos, mas é um corpo só. Em outro momento apresenta como se fosse um templo. São muitos os tijolos daquele templo, mas é um templo só. Essa ideia de unidade e diversidade, ela é bem difundida dentro das Escrituras. Essa unidade, ela já existe. Agora, o que nós estamos recebendo como orientação é que nós nos esforcemos para conservar. Irmãos, não é fácil viver em unidade. Muitas pessoas, para você ter uma ideia, casais nem sempre estão unidos, são duas pessoas só. Quanto mais a igreja, um corpo, várias pessoas, muitas pessoas. Às vezes, casais, duas pessoas, o marido não entende a esposa não entende o marido, ou não quer entender. Às vezes até entende, só que não quer entender. E vice-versa. E, irmãos, nessas relações, às vezes desejamos caminhos diferentes, queremos escolher, mas não conseguimos pensar e nem sentir de um mesmo modo. Só que nós somos convidados a isso, desafiados a isso. E aqui, irmãos, se não houver esforço, não vai haver unidade. A unidade já existe, mas precisa ter uma atitude da nossa parte, um esforço. Imagine que esforço é você se mover, é você fazer algo, aquilo que está ao seu alcance, para que algo seja atingido. Certa vez, um comandante do exército americano, ele dizia: homens, coloquem nessa, era um toras de pau, e coloquem uma em cima da outra. E eles estavam indo, e eles tentavam e lutavam e se esforçavam. Na última, tudo caía. Isso aconteceu várias vezes, até que alguém de uma patente mais alta não estava com seus trajes, mas enquanto o general gritava, esbravejava e só olhava, ele foi lá e ele deu aquela força que precisava para que, juntamente com o esforço dos demais, eles conseguissem aquilo. Irmãos, nós precisamos, todos nós, nos esforçarmos para que a unidade seja mantida. Todos nós precisamos empreender, todos nós precisamos abrir mão daquilo que é possível abrir mão. Todos nós precisamos ter atitudes que vão cooperar para que a unidade seja orgânica e seja vivida por nós. Essa unidade que já é orgânica, que já existe, que não tem como ser desfeita, porque todos os que estão em Cristo realmente fazem parte desse corpo, não há como tirá-lo, mas isso tem que ser vivenciado. Jesus orou por isso. Lá em João 17 está registrado. E aqui está sendo dito para nós que deve haver um grande esforço da nossa parte. Façam todo o esforço. Paulo reconhece: eu e você temos ideias diferentes, propósitos diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes, níveis educacionais diferentes. Temos muitas diferenças entre nós. E não pense que isso é mal. Isso é bom. Deus gosta da diversidade. Deus criou gente mais clara, mais escura, gente mais alta, mais baixa. Deus nos criou com tantas diferenças, irmãos. Deus, Ele aprecia a unidade. Nós somos convidados à unidade, não à uniformidade. Uniformidade é quando todo mundo é da mesma cor, tem a mesma aparência, é do mesmo modo. Não é isso que a Escritura diz. É unidade, é harmonia na diversidade. Como é que isso acontece? Em primeiro lugar, é muito importante a gente saber daquilo que a gente não pode abrir mão. Existem coisas
que a gente não pode abrir mão. Se pessoas chegam entre nós trazendo doutrinas falsas, doutrinas heréticas, se alguém chega e diz: olha, eu acho que, não sei se Jesus é Deus, homem eu tenho certeza, mas não sei se ele é Deus, e aí ele está conversando com as pessoas dizendo isso: não, eu acho que Jesus não é Deus. É impossível que essa pessoa ela continue, ou ela muda de opinião, ou ela não tem como estar no meio da comunhão. Ela tem um pensamento que quebra aquilo que é essencial. Nós não podemos continuar caminhando com uma pessoa se alguém chega e diz: olha, eu acho que a Bíblia não é inspirada, eu acho que ela é produto da religião judaica, é ideia de homens. Querido, olha, ou você entende a Bíblia como inspirada, inerrante, autoritativa, ou nós não temos como ter comunhão. Pode ser uma pessoa muito bacana, pode ser uma pessoa de muitas virtudes, mas ela está quebrando aquilo que é essencial. Agora, irmãos, se as paredes vão ser amarelas, azul, branco, você entende que isso não é essencial? A cor das paredes do templo, as cadeiras, tem tantas coisas que são simples, tem tantas coisas que são remanejáveis, que são adaptáveis. O grande problema é que muitas vezes queremos impor o nosso gosto. Não, mas eu gosto de amarelo. Aí vem a outra: não, mas eu gosto de lilás, vai ter que ser lilás. Se cada um puxa de um lado do carro, o negócio não vai dar certo. É nesse ponto que eu e você temos que entender aquilo que é um gosto. Preferência, irmãos, todos têm. Agora, impor as nossas preferências vai destruir a unidade do corpo. Em um corpo tem pessoas que acreditam que o homem, ele tem duas partes: corpo e alma, uma parte material e uma parte imaterial. Isso no meio da teologia é chamado de dicotomia. Eu penso que essa é a postura mais bíblica. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial. Essa parte material recebe vários nomes: corpo, carne. A carne muitas vezes é usada em outro sentido, mas é assim. A parte imaterial é chamado de alma, de espírito, de coração, chamado de várias maneiras. Mas já existem outros que acreditam em uma doutrina chamada tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. E essas pessoas entendem distinções bem acirradas entre alma e espírito. Irmãos, isso não é algo essencial. Pessoas que creem na dicotomia e pessoas que creem na tricotomia podem muito bem conviver juntos. Isso não deveria nos distanciar. Crenças que não são essenciais nunca deveriam nos separar. Gostos, preferências nunca deveriam nos separar. A questão é nós termos a humildade, a paciência, para que venhamos abrir mão dos nossos gostos, das nossas preferências. Isso é muito necessário, irmãos, muito necessário. Quantas histórias de igrejas despedaçadas, de famílias despedaçadas, de casamentos destruídos, de sociedades arrebentadas. Falta esse tipo de compreensão, falta esse esforço. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Já há, ela tem que ser conservada, preservada pelo vínculo da paz. Como é que isso vai ser reservado, preservado? Isso vai acontecer se eu e você cultivarmos, mantermos, buscarmos a paz.
Vendo isso, eu lembro de uma entrevista de um ministro do período do governo Lula. Eu lembro que o Brasil tinha tomado um calote desses países sul-americanos, e o entrevistador perguntava sobre uma atitude mais dura do nosso país com outros que estavam agindo assim. E o que o ministro respondeu foi algo interessante. Ele disse: não necessariamente. Por quê? Mas ora, nós somos enganados. Se nós fizemos um acordo e tomamos um chute. Aí ele pegou e respondeu da seguinte maneira: a paz é um benefício maior. A paz vai nos trazer mais lucro. Um país que vive em paz, já que estava sendo falado em termos financeiros, alimenta ou incentiva investidores externos. E ele enumerou uma opção de benefícios por causa da paz. Irmão, se a verdadeira motivação era essa, a gente não sabe, porque realmente os últimos governos prestaram ou foram extremamente benéficos com governos totalitários, normalmente ligados a governos totalitários. Se a grande motivação era essa ou não, pelo menos a resposta que ele deu foi uma boa resposta. Irmãos, tanto quanto possível, mantenhamos a paz. Se tem algo que está ao nosso alcance, mantenhamos a paz. Se tem algo que você pode fazer ou deixar de fazer, mantenhamos a paz. Como é que nós vamos conservar, preservar essa unidade do Espírito? É nós então pegando esse laço da paz, essas atitudes pacificadoras, atitudes que vão manter a paz, e fazendo disso um laço, um adorno nos nossos relacionamentos. Aí, queridos, nós vamos ter que vencer o nosso temperamento hostil, difícil, pronto para a guerra, pronto para devolver, pronto para dar respostas, pronto para ser amargo, pronto para fazer tudo aquilo que muitas vezes é a nossa carne que quer, mas não tem nada a ver com os propósitos de Deus e com a vida de um cristão. E quantas vezes a unidade é quebrada, porque faltam essas coisas. Nem sempre conseguiremos manter a unidade, nem sempre, mas, queridos, nós precisamos de mais. O mundo já vive em guerra, as pessoas lá fora já vivem em guerra. Nós, povo de Deus, precisamos ter paz uns com os outros. Precisamos nos esforçar para preservar isso. Isso não acontece naturalmente. Precisamos nos esforçar para termos paz com aqueles que são lá de fora, irmãos de outras denominações, de outros grupos, aqueles que são verdadeiramente nossos irmãos, aqueles que realmente estão em Cristo. Muitas seitas querem se dizer cristãs, mas não são. Mas com aqueles que são nossos irmãos, amém. Com aqueles que têm o Evangelho de Jesus Cristo, amém. Que eu e você tenhamos a bênção de cultivarmos a paz. Que a paz seja um laço, um adorno, atitudes pacificadoras que sejam cultivadas por nós. Devemos viver como cristãos e preservar a unidade do Espírito, como mantendo virtudes próprias de um cristão, empreendendo todo o esforço para preservar a paz ou a unidade, e em terceiro lugar, entendendo a base da unidade cristã. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos investir na unidade? Podemos fazer isso, irmãos, entendendo a base da unidade cristã. Quando Paulo nos desafia a sermos unidos, e o principal tema dos versos 1 até o verso 16 desse capítulo 4 é a unidade. Paulo vai nos dizer o seguinte: olha, pense bem, há um só corpo e um só Espírito. Paulo vai enumerar
7 dimensões de unidade. Em primeiro lugar, há um só corpo. Esse corpo é uma referência à igreja. Há um só corpo. A igreja do Senhor Jesus, ela faz parte de um corpo só, não são 2, nem 3, nem vários, mas há um só corpo. Também um só Espírito. E aqui a primeira pessoa da Trindade enumerada, das 3, porque os 3 vão ser mencionados. Há um só Espírito, não 2. E é o Espírito Santo quem nos liga. Essa unidade é uma unidade orgânica, é uma unidade espiritual, também deve ser uma unidade vivenciada, mas há um só Espírito, é esse Espírito que nos une. Paulo ainda diz, mencionando essas dimensões de unidade, ele diz também como uma só esperança, uma só certeza de salvação. É a ideia, há uma só certeza, governa todos os que são salvos, uma certeza que estaremos com o Senhor para sempre, para a qual vocês foram chamados. Essa esperança é uma só. Aí no verso 5 ele dá mais 3 dimensões de unidade. Há um só Senhor. Essa palavra Senhor, quase que 100% das vezes no Novo Testamento é uma referência ao Senhor Jesus. Há um só Senhor, Senhor Jesus. Aí ele nos diz também, há uma só fé. Essa uma só fé, pense no seguinte, pode ser ou aquela confiança que é comum a todas as pessoas que creram no Evangelho, uma só fé. Como é que pessoas creem em Cristo? Elas depositam sua fé, sua confiança em Jesus Cristo. Ou, quando ele diz há uma só fé, essa palavra fé às vezes é entendida, ou essa palavra fé é entendida como um conjunto de doutrinas que apresentam, que esclarecem quem é realmente um cristão. No início da igreja logo surgiu um negócio chamado credo apostólico ou credo dos apóstolos. Várias doutrinas cristãs básicas para apresentar às pessoas novas na fé o que era ser um cristão. Pode ser que Paulo esteja fazendo referência a isso. Há uma só fé, há um só corpo de doutrinas das quais nós não podemos abrir mão. Ou ele pode ainda estar falando, há uma só confiança. A maneira como cremos em Cristo, ou o conteúdo da nossa fé, é uma só. Isso também testifica da unidade. Ainda nesse verso 5, há um só batismo. Todos aqueles que estavam em Cristo haviam sido batizados. Paulo pode estar se referindo a isso, ou ele pode estar se referindo ao fato de um cristão ter sido batizado, inserido no corpo. É o batismo do Espírito Santo, ou o batismo efetuado pelo Espírito no corpo. Como o que ele está querendo explicar é que todos nós, todos os que estão em Cristo, em todos os lugares, eles foram inseridos no corpo. Há um só batismo. E depois, finalizando, verso 6: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um só Deus. De fato, irmãos, muitas vezes pessoas que não são realmente cristãs dizem assim, não, mas não é tudo um Deus só. Verdade. Mas esse um só Deus, ele é Deus de todos os que creem, ainda que ele seja o Deus que governa todo o universo. Ele é Deus sobre todos, todas as suas criaturas. Mas o seu agir especial, o seu governo amoroso sobre todos, a sua manifestação em todos, de modo especial nos cristãos, de sorte que pessoas que não têm Cristo como Salvador, mas Deus é Pai, Pai dos que creram, Pai dos que se arrependeram dos seus pecados, Pai dos que confiaram no Evangelho do Senhor Jesus, dos que não se curvaram
dos que se mantêm nos seus pecados. Ele é o Criador, Pai só daqueles que creram. Há um só Pai, um só. Irmãos, por causa de todas essas dimensões de unidade, nós podemos então procurar, buscar, manter a unidade. Paulo está querendo isso. Ele diz: preservem a unidade, prestem atenção a um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só esperança, um só batismo, um só que é o Pai de todos. Nós não podemos então viver um cristianismo fragmentado. Irmãos, hoje, se você está evangelizando, uma das coisas que os cristãos, ou aliás, que os ímpios mais vão dizer é o seguinte: não, vem cá, mas me explica, por que é que existem tantas denominações? Por que é que existem tantos grupos de cristãos diferentes? Na cabeça deles é como se nós fôssemos todos desunidos, como se nós fôssemos partidos inimigos. E não acentuando o propósito deles, não dando lugar ao que eles querem, normalmente eu digo o seguinte, eu digo: olha, todos aqueles que realmente nasceram de novo, nós até temos denominações diferentes, mas todos nós temos as mesmas crenças básicas, fundamentais. Por isso somos chamados de evangélicos, porque todos creem que Jesus Cristo, Ele nasceu de uma virgem, Ele viveu nesse mundo, Ele morreu no lugar de pecadores, Ele teve uma ressurreição corpórea. Todos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que essa palavra ela é infalível, inerrante. Todos nós temos essas mesmas crenças. Eu disse: olha, no meio das várias denominações, tem uns que são mais barulhentos, tem uns que são mais quietinhos, tem uns que gostam durante o culto, ficam de pé, levantam a mão e gritam, e tem outros que são mais... Se você gosta dos que gritam, vai no meio dos que gritam. Se gosta dos mais quietos, fica no meio dos mais quietos. Se você gosta de uns mais agitados, tem também. Se você gosta de um pessoal mais sereno, tem também. Então Deus, na sua multiplicidade de facetas da igreja, eu estou falando da igreja verdadeira, Deus proveu. E eu digo para ele: no final das contas você não vai ter nenhuma desculpa, porque você poderia ter congregado em algum lugar que você se adequa mais, e você não quis estar em lugar nenhum. Mas, irmãos, é muito triste quando as muitas denominações brigam entre si. Isso não deveria acontecer. Nós precisamos respeitar a diferença. Nossos irmãos, alguns gostam, né? Levanta, fica de pé. Durante o culto, né? O pastor tem que gritar muito alto, porque está toda a igreja ao mesmo tempo. Glória a Deus, aleluia. E aquele... é o jeito dos nossos irmãos, graças a Deus. Deus abençoe eles. Alguns já têm entendido, ou muitos, na hora da pregação, eles dão glória, aleluia, mas na hora da pregação, peraí, a gente precisa ouvir. Já tive em igrejas pentecostais que tem essa característica, já preguei, já tive com o pastor pregando, e eles estão lá ouvindo a mensagem, mas são diferentes. Tem uns que são mais emotivos. Nós não aprovamos o emocionalismo, mas desejamos que esses irmãos progridam na fé, cada um com a sua própria peculiaridade, mas são nossos irmãos. Respeitemos, cultivemos aquilo que nós entendemos, o nosso modo de adorar, de entender as Escrituras. Entendamos a nossa identidade, respeitemos os nossos irmãos com as características que eles têm e vivamos em paz uns com os outros. É lamentável quando cultivamos a guerra, quando cultivamos atitudes de depreciação. Não estou dizendo com isso que nós fechamos os nossos olhos para aquilo que é terminantemente errado. Não, isso não. O que é terminantemente errado deve ser denunciado e deixado de lado. Mas as nossas diferenças são isso, diferenças.
Deus não tinha o propósito que fosse tudo igual. Não tinha. Desde o início. Unidade é harmonia na diversidade, não uniformidade. Nos enganamos se achamos que Deus quer tudo igual, igual, igual. Queridos, diante dessas coisas ditas, como que é o seu andar cristão? Você pode dizer que é alguém humilde, dócil, paciente? Você suporta os outros? A sua maneira de viver o cristianismo descreve, você pode ser apontado como um cristão, como um servo de Deus, como uma serva de Deus. O seu modo de ser apresenta você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou não? Ou será que o nosso modo de ser faz com que as pessoas tenham grande dúvida acerca de nós sermos realmente cristãos ou não? Como será que é o nosso cristianismo? Podemos ser identificados como verdadeiros cristãos? Como que eu e você agimos para preservar a unidade? Você se esforça, você entende que a unidade é um dos principais temas do Novo Testamento, que a Bíblia em muitos lugares ela está nos chamando, ela está nos desafiando, ela está suplicando para nós no sentido: olha, preste atenção, atendam, vivam em paz. Entendemos isso, cultivamos isso, estamos dispostos a abrir mão de preferências nossas, que no final das contas a quebra da unidade vai ser um prejuízo maior. Estamos buscando a paz. Eu não falo a paz a todo custo, eu penso que isso ficou bem claro, mas estamos cultivando a paz. Entendemos, será que nós realmente entendemos que existem várias dimensões de unidade que nos desafiam, que nos conduzem, que nos atraem, que clamam para nós? Veja, preste atenção, há um só corpo, há um só Espírito, há um só Senhor, há um só Pai, há uma só esperança, há um só batismo, e existem várias dimensões. Prestemos atenção. Somos desafiados à unidade. Vivemos nessa unidade como deveríamos. Oh, irmãos, preservemos isso. Nos esforcemos por isso. Que nós tenhamos a grande bênção de termos relacionamentos mais fortes. Que tenhamos a grande bênção de a cada dia termos essas virtudes brotando em nós, existindo em nós, sendo preservadas em nós. Que nós sejamos totalmente, completamente humildes, dóceis, mansos, longânimos, suportando. Que nós cultivemos a unidade, e que nós assim vivamos, e seja o nosso Deus honrado pelo nosso modo de ser e de agir, que isso de fato exalte ao Senhor. Pode ser que por alguma razão você não é assim, não é humilde, não é manso, não é longânimo, não suporta, você quer distanciar as pessoas de você. Pode ser que por alguma razão você não está fazendo o menor esforço. Pense hoje à noite em mudança. Pense hoje à noite em renovar ou voltar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso dessas coisas. Senhor, me ajude. Senhor, me abençoe, para que eu viva de acordo com a Tua palavra, e que o Teu nome e a Tua igreja sejam abençoados com isso. Me ajude, Deus. Que seja essa a nossa oração, que seja esse o nosso investimento em termos de atitude, que isso venha trazer honra e glória ao nosso Deus. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra.
Abençoa ela, os nossos corações a cada dia, em nome de Jesus. Amém.